E aí pessoal, vamos lá então? Nós vamos tratar agora de uma associação de gerador com um resistor e com um receptor elétrico, como foi colocado lá. Lembrando mais uma vez, o gerador é aquele cara que pega qualquer tipo de energia e transforma em energia elétrica. Um receptor é aquele cara que faz o contrário, pega a energia elétrica e transforma em outro tipo de energia. E o resistor pega a energia elétrica e transforma em energia térmica, exclusivamente. A função do resistor, então, seria o quê? Aquecer, seria esquentar. Exemplo de resistores. Tostadeira de pão, lâmpada incandescente, que agora deixou de ser fabricado por força de lei, né, porque consumia muita energia. Chuveiro elétrico, secador de cabelo, tem uma coisa chamada rabo quente também, o pessoal do sul gosta muito de usar o rabo quente de manhã cedo para esquentar água e colocar no mate, né, tomar o chimarrão. Você pega a panela, enche de água, coloca o rabo quente dentro e depois liga na tomada. Você vai ver que vai aumentar a temperatura, se você tiver um desses aí em casa, se você não tiver pode comprar, não é muito caro não, viu pessoal? Você vai ver que a água vai aumentar a temperatura bem rápido mesmo. Depois entra em ebulição, depois você vai lá e toma um mate. Isso é muito bom quando tá frio, né? Quando tá calor e quando tá quente pra caramba aí é chato. Bom, eu fiz um circuitinho aqui, pessoal, só pra gente acompanhar rapidinho a teoria. Eu fiz um circuitinho aqui, onde eu tenho um gerador, um receptor, tá vendo? Quando aparece a linha em cima do E e em cima do Rzinho, quer dizer que é um receptor. E aqui eu tenho um resistor. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, a corrente elétrica sai pelo polo positivo do gerador. É sempre assim, tá pessoal? A corrente sai pelo polo positivo do gerador e ela dá a volta no circuito, ó. Ela passa por esse resistor, olha que legal, ela entra pelo polo positivo do receptor, entendeu? Aí você fala, mas como é que eu vou saber quem é gerador e quem é receptor? É fácil, o gerador é sempre aquele que é maior em volts. Por exemplo, se esse aqui for 100 volts, aquele lá 50 volts, esse aqui é o gerador. Agora se inverter, aquele lá for 100 volts, esse aqui 50 volts, aquele lá é o gerador, né gente? Porque ele não vai colocar linha e ele vai colocar os valores numéricos. Aí essa corrente elétrica passa por essa resistência interna aqui do receptor e essa corrente elétrica passa por essa resistência interna aqui do gerador. Próximo passo é a gente determinar o valor da corrente elétrica, uma formulinha, porque gente, se a gente tiver a corrente elétrica na mão, a gente tem muita coisa. A gente tem como calcular a diferença de potencial, como calcular potência, como calcular energia. Então uma série de coisas que dá pra gente calcular quando a gente tem a corrente elétrica. Por isso que é comum a gente sempre ir atrás da corrente elétrica antes de tentar fazer qualquer outra coisa. Para determinar a corrente elétrica é bastante simples, ó. Basta você pegar aquilo que ajuda, que é o gerador, menos aquilo que atrapalha, que é o receptor, e dividir pela resistência total do circuito, que vai ser o Rzão mais o Rzinho mais o R'. Aí, é dessa forma então que a gente faz para poder determinar o valor da corrente elétrica. Tá vendo? Ficou claro então? Muito bem, repetindo, o maior em volts é o gerador, o menor em volts é o receptor. O restante é a resistência do circuito. A gente sempre tem que trabalhar para que o circuito fique dessa forma, um gerador, um receptor e uma resistência elétrica externa, que a gente pode encarar como sendo uma lâmpada também. Certinho, moçada? Exercício, pessoal. No circuito abaixo, a intensidade da corrente e os seus sentidos são, respectivamente, o circuito é esse daqui, ó, pessoal, tá vendo? Eu tenho um gerador, 96 volts, tenho um receptor de 12 volts. Como é que você sabe que aquele lá é gerador e o outro é receptor? Cara, é simples. Esse aqui não é maior, não tem mais volts, ó, tem 96. Aquele lá não é menor, não tem menos volts, tem 12 volts. Então, o maior é sempre o gerador, pessoal, e o menor é sempre o receptor, entendeu? Muito bem. Como eu sei que esse aqui é o gerador, eu tenho que lembrar que a corrente sai pelo polo positivo dele. Lembra da aula de geradores? Então, sai pelo polo positivo e vai dar a volta no circuito. Repare que aqui, ó, a corrente entrou pelo polo positivo, quer dizer que isso daqui é um receptor mesmo. Então, mais uma coisinha, todo mundo que está aqui está associado em série. Por quê? A corrente elétrica só tem um caminho para ir do polo positivo até o polo negativo do gerador. Se ela tivesse mais que um caminho, teria coisa em paralelo. Mas como só tem um caminho, pessoal, quer dizer que está todo mundo associado em série. Se eu quiser determinar, então, o valor da corrente elétrica, que é o que ele está pedindo, o sentido nós já determinamos, né? O sentido é simples, ó. Qual o sentido aqui? Horário ou anti-horário? Você pode até fazer uma bolinha assim, ó. Aí esse é o sentido da corrente elétrica. Horário. Falta então determinar o valor da corrente elétrica. Para isso a gente usa a lei de Pouillet, aquela que a gente acabou de ver da teoria, tá? Rzão mais Rzinho mais R'. Cara, só que aí tem uma outra coisinha. Tá vendo esse bando de R que tem aqui embaixo? Eu prefiro escrever assim, ó.
E menos E' sobre R total. Aí fica mais legal, fica mais simplesinho. Porque quando você coloca o R total ali, primeiro que você economiza tinta de caneta, né? Segundo, fica bem mais curto, mais apresentável a fórmula. E terceiro, você já sabe que vai calcular a resistência total do circuito. No caso, como está em série, a gente soma tudo. Então vai ficar o E, que vale 96, menos o E', que vale 12, dividido por... Agora você tem que somar, era a parte mais difícil do problema. 3 mais 2... 5, isso aí. Mais 5, 10, mais 2, 12. Só isso. Dá uma vontade de cortar esse 12 com esse, não é? Nossa, o professor de matemática agora quase jogou as coisas em mim. 96 menos 12 dá 84, dividido por 12. Daí sai que a corrente elétrica, pessoal, vai ser igual a 7 amperes. Certo? Tem que saber fazer essa continha aqui que é dificílima. 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 1, 7, mais 1, 8, dá 84. Então é 7 mesmo, esse é o valor da corrente elétrica. Certinho, pessoal?